Gostaria de compartilhar uma palavra com a amada igreja que se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 26. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 26. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 26. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 26. Todos acharam? Amém. Versículo 26 nos diz assim: respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, e, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. E você diz amém? Amém. Pode se assentar, glória a Deus. Aleluia. Nós estamos no segundo elo da campanha para a liberdade. Cristo nos libertou. E nós vamos ver várias referências sobre libertação, sobre liberdade, sobre estar livres, e algo que o Senhor chamou a atenção sobre essa palavra, meditando e perguntando ao Senhor por quê, mas o Senhor assim, por intermédio da palavra, o Senhor assim nos fala. E o Senhor nos trouxe esta mensagem sobre Judas, porque Judas, ele foi um dos discípulos de Jesus. E ao ser o discípulo de Jesus, ser um dos 12, estar participando juntamente com Jesus nos milagres, nas curas, Judas ele era o cuidador da bolsa, cuidava do dinheiro. E mais para ter uma proximidade com Jesus, Judas estava ali também para ser ensinado. Era um discípulo que também posteriormente seria um apóstolo, mas as Escrituras dizem que haveria que o trairia Jesus. Até porque se não fosse Judas seria outra pessoa, para cumprimento das Escrituras. Então, aleluia, as Escrituras elas tinham que se cumprir. Mas o que nós vemos aqui é um discípulo que entregou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos que era para ser um discípulo, para ser ensinado, ou até mesmo um discípulo para ser como o apóstolo Pedro. Mas a sua escolha de entregar Jesus, ou até mesmo a sua vida, ou até mesmo, melhor dizendo, não estar, aleluia, procurando estar com Jesus, procurando estar, aleluia, ali aprendendo com Jesus, ele sempre se interessava no dinheiro, sempre interessava naquilo que lhe apraz. Mas Jesus o chamou, ele era um dos escolhidos. Então nós vemos que durante a ceia, Jesus agora, com os seus 12 discípulos, a Bíblia nos fala que agora perguntam entre si e perguntam para Jesus quem é o traidor. E Jesus, ele fala que aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado, esse sim será um traidor. Mas, aleluia, de uma forma discreta,
eles não viram que ao Jesus molhar um pedaço de pão e dar a Judas, eles não viram. E a Bíblia diz, a qual nós lemos, que ao Jesus dar um pedaço de pão, a Bíblia diz que automaticamente Satanás entrou em Judas. E quando Jesus ali agora viu que Satanás entrou em Judas, Judas ele estava possuído, Jesus disse: o que tiver que fazer, faça agora. A Bíblia diz que agora Judas ele se levanta da mesa e se retira, porque tomado por Satanás era a hora de entregar Jesus para ali os soldados. Então nós vemos que Judas ele deu legalidade para Satanás agir no seu coração. Mas não foi só esse momento, aleluia, a qual, aleluia, Satanás entrou em Judas. Judas, aleluia, quando estava com Jesus, após aquela mulher estar indo aos pés de Jesus, a Bíblia fala que, aleluia, Judas se interessou sobre o nardo puro, que era caríssimo. Por que esse desperdício? Mas ele não falou isso por causa, aleluia, dos que estavam ali, mas ele falou porque ele se interessou pelo dinheiro. Então ele era, aleluia, pela palavra, interesseiro. E nós vemos que, aleluia, a legalidade, que é, aleluia, a palavra, aleluia, desta noite, deste início, a legalidade ela não vai entrar, aleluia, até mesmo automaticamente. Se você, aleluia, der lugar aos poucos para Satanás agir na sua vida, totalmente você está dando legalidade a ele. E o que é uma legalidade? É você dar uma brecha para o inimigo agir na sua vida. Então, através dessa campanha, que para a liberdade Cristo nos libertou, aleluia, hoje o Senhor está te libertando para a glória dele. Hoje, aleluia, o Senhor, por intermédio da palavra de Judas, está, aleluia, nos informando para nós fecharmos as portas da legalidade e nós nos concentrarmos em Jesus, que é a porta, porque ele diz: eu sou a porta da salvação. Então, aleluia, se você hoje, aleluia, está na casa de Deus, não dê lugar ao diabo, não dê legalidade para ele agir no teu coração, não dê legalidade para ele agir na sua vida. Judas, aleluia, ele deu legalidade, porque, aleluia, Satanás entrou no seu coração, e, aleluia, a Bíblia diz que Jesus falou para ele: o que você tiver que fazer, faça agora. Mas, aleluia, o que chama a atenção é que quando Satanás, ele entra na vida de Judas, aleluia, Satanás não fica na mesa, Satanás ele se retira. E hoje, através dessa palavra, o mal não vai ficar na tua mesa, o mal não vai ficar na tua casa, o mal não vai ficar na tua família, o mal não vai ficar no teu emprego. Se você fechar essas portas das oportunidades que Satanás está tentando entrar na tua vida hoje, meu irmão, a porta da salvação chegou para você, a porta da salvação chegou para ti. Não faça como Judas, que deu legalidade, e eu vou mais além. Se você pegar a palavra, não faça, aleluia, como Caim, que deu legalidade na ira para matar o seu irmão, mas faça diferente. Eu vou fechar a brecha, eu vou fechar as portas e vou concentrar na porta da salvação, que é Jesus de Nazaré. Até porque Jesus, ele diz na sua palavra: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, ele entrará, achará pastagem. Então, aleluia, louve a Deus, meu irmão, porque você está indo para um lugar de descanso, você está indo para um lugar de paz. E a palavra do Senhor diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Olha o que diz a Bíblia: deitar-me em pastos verdejantes, e
ti as águas tranquilas. Se prepare, porque quando você declarar que você é livre e liberto, você vai descansar em pastos verdejantes do Senhor. Você vai ver águas tranquilas. Vai repousar a paz sobre a tua casa, vai repousar a paz sobre a tua família, vai repousar a paz aonde você necessita. E eu venho pregar através da palavra de Deus. Aleluia, feche as portas da legalidade e comece a se concentrar nas portas da salvação, porque, aleluia, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está nos informando: se você fechar as portas das perdições, eu abrirei a porta da salvação para você, eu abrirei a porta da oportunidade, eu abrirei a porta da liberdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. E quantos hoje, aleluia, estão mediante a esse caminho de legalidades? A Bíblia diz, no livro de Gálatas, no capítulo 5, que é o tema da campanha, no versículo 13, está escrito: porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A palavra de Deus no livro de Gálatas está nos dizendo, aleluia, que nós já fomos chamados para a liberdade. Então, aleluia, a liberdade, aleluia, Deus já te chamou para você ser livre. E para você não ser preso a nada. Quando fala não ser preso a nada, é absolutamente nada. Nem ao pecado, nem, aleluia, a ira, nem pessoas, nada. Você é livre. Eu sou livre para amar. Eu sou livre para servir. Eu sou livre para adorar. Eu sou livre para bendizer o nome do Senhor. Eu sou livre, aleluia, para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. E ser servos uns dos outros. Para que nós não venhamos ter esse sentimento de estar preso por alguma coisa. E hoje você vê pessoas que, no mundo, que cometem crimes e são presas dentro de uma cela. E você vê, aleluia, que alguns já clamam por liberdade, mas pela consequência do que eles fizeram, eles têm que cumprir uma pena diante da lei dos homens. Alguns injustamente, outros que fizeram, aleluia, de caso pensado. E cai para nós. Você ser preso a alguma coisa, você ser preso e acorrentado por algo, é difícil, é duro. E Deus não nos quer ver presos. Deus quer desatar todas as correntes. Deus quer quebrar todas as maldições. Deus quer, aleluia, quebrar, desatar, como diz Isaías, desatar do teu pescoço, aleluia, tudo aquilo, as correntes que foram impostas, porque, aleluia, correntes prendem, mas pela liberdade, Cristo te liberta hoje. Então não dê lugar, não faça como Judas. A oportunidade, aleluia, para que Satanás entre, oportunidade para que o inimigo enche a tua mente, para te prender, te paralisar. Hoje clame pelo nome de Jesus, eu sou livre. Clame pelo nome do Senhor, eu sou liberto. O Senhor me chamou para ser livre. O Senhor te chamou para ser livre, meu irmão. Então se coloque de pé. Nós iremos orar diante do Senhor, convidando o grupo Shekinah já à frente. Nós iremos orar, nós somos livres.